Olá pessoal, como vão todos vocês? Para quem ainda não assistiu às aulas neste ano, um feliz 2019. Nós estamos trabalhando trigonometria na circunferência, conteúdo do segundo ano do ensino médio. E hoje nós teremos a aula 4. Nós vamos falar de seno, cosseno, de ângulos notáveis. Tudo isso nos preparando para desenharmos na próxima aula o ciclo trigonométrico completo. Antes de eu prosseguir, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal para que possamos fortalecê-lo. Deixe o seu joinha, deixe também os seus comentários. E, é claro, acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Veja bem, você está vendo na tela do seu computador uma tabelinha muito famosa de seno, cosseno e tangente. Certamente no nono ano você já trabalhou com ela e hoje nós vamos ver de onde ela vem. O que será o seno? O que será o cosseno? O que é a tangente? Talvez até você saiba montar a tabelinha, você saiba quem é o seno de 30 graus ou o cosseno de 45 graus. Mas de onde vêm esses valores? 1/2, raiz de 2 sobre 2 e assim por diante. É o que nós estaremos vendo hoje. Então vamos lá, o que nós já sabemos? Nós já sabemos que aqui é 0π, π sobre 2. Aqui é 1π inteiro. O que é 1π inteiro? É metade da circunferência. Depois 3π sobre 2 e 2π. Já vimos isso na aula passada. Vimos também que aqui 2π é 2 vezes 180 graus ou 360 graus. Vimos também que 1π é igual a 180 graus. E a metade do π, ou π sobre 2, é a mesma coisa que 90 graus. Veja, 0 mais 90, 90 mais 90, 180 mais 90. Aqui sabemos que é 270 graus, ou 3 vezes 180, dividido por 2. E aqui será 360, como eu já falei. Então, pessoal, se aqui é 0 graus e aqui é 90 graus, veja que eu tenho um arco verde aqui, este arco, que ele termina bem no meio entre 0 graus e 90 graus. Então, aqui é 45 graus. E aí, digamos o seguinte, que eu queira o seno de 45 graus. O seno será medido aqui, neste eixo aqui. E sabemos que esse eixo vai de 0 até 1 positivo, correto? Por outro lado, se eu quiser o cosseno de 45 graus, eu sei que o cosseno será medido deste lado aqui, no eixo x. Então, o seno eu sempre medirei no eixo y e o cosseno eu sempre medirei no eixo x. Sabemos que de 0 até aqui nós temos 1 positivo, também vimos na aula passada. E de 0 até aqui eu tenho menos 1 para cosseno. De 0 até aqui eu tenho menos 1 para seno. Bom, prosseguindo, veja que eu coloquei aqui que a raiz de 2 vale 1,4, a raiz de 2 dividido por 2, 0,7, a raiz de 3 é igual a 0,7 e a raiz de 3 sobre 2 é igual a 0,9. Então, veja bem, esses são os valores notáveis com os quais vamos trabalhar. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Bom, veja, seno de 30 graus. Lembrem-se que o seno é medido nesse eixo aqui e o meu ângulo de 30 graus é esse ângulo aqui. Então, é a projeção desse ângulo no eixo y. Mas quanto vale o seno de 30 graus? Esta tabelinha você pode montar da seguinte maneira. Você pode começar a contar do 1, 2, 3. Tudo isso você divide por 2. E aqui embaixo você faz 3, 2, 1. Tudo isso você divide por 2. Agora, veja,
você vai colocar raiz quadrada em todo mundo. Olha só, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1. Pronto, os valores de seno e cosseno já estão montados. Agora, veja bem, você sabe que a raiz de 1 é 1, então podemos apagar essa raizinha aqui. E podemos apagar essa também. Esses são os valores definitivos para seno e cosseno dos ângulos notáveis. A tangente nós vamos ver nas próximas telas. Então, veja bem, qual é o seno de 30 graus? Agora sim eu posso responder que é 1/2. 1/2 sabemos que é 0,5. Se você observar, você vai ver que o seno de 30 graus está bem no meio, entre 0 e 1. Está aqui 0,5. Prosseguindo, digamos que eu não queira o seno de 30 graus, mas queira o cosseno. E o cosseno é medido aqui. Esta é a medida do cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, exatamente aqui. Veja que raiz de 3 sobre 2 é quase 1, é 0,9. Veja que é quase 1. Perfeito? Agora, suponha que eu não queira o seno de 30 graus, mas o seno de 60 graus. Quem é o seno de 60 graus? Perceba que o seno de 60 graus é medido neste eixo aqui. Então, é exatamente essa medida que eu acabei de pintar. E o seno de 60 graus é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2, que conforme já vimos, é quase 1, é 0,9. 1 seria aqui e 1 seria aqui para cosseno. Bom, vamos apagar esse meio, porque já sabemos que é meio. Prosseguindo. Agora, suponha que você não queira o seno de 60 graus, mas o cosseno de 60 graus. E qual é o cosseno de 60 graus? Começa no zero e vai parar bem aqui. O cosseno de 60 graus é esse ângulo, será igual a meio. Olha ele aqui, cosseno de 60 graus é igual ao meio. Veja que não é difícil você enxergar isso. Agora, o que nos falta é o seno e cosseno de 45 graus. Vamos lá, então. Você já sabe da tela passada que 45 graus está aqui bem no meio, entre 0 e 90 graus. 45 graus está aqui. E veja, projetando aqui embaixo, eu tenho quem? Eu vou ter aqui esta medida que eu estou pintando agora, vem até aqui, é o cosseno de 45 graus, que nos diz a tabelinha, que é raiz de 2 sobre 2. E quanto é a raiz de 2 sobre 2? É 0,7. Então, aqui fica 0,5, 0,7 e 0,8. Ok? Bom, mas e o seno de 45 graus? O seno de 45 graus é essa projeção aqui que eu estou pintando, que vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Está na tabelinha aqui. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Veja que esses são os valores para os ângulos notáveis: 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vou chamar a sua atenção também para o fato de que nós sempre iremos trabalhar com esses valores. 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Ou eles negativos, menos raiz de 3 sobre 2, menos meio, menos raiz de 2 sobre 2. Nessa tabela, você também vai notar que eu vou acrescentar 0 graus e 90 graus. Vamos para a próxima tela. E aí você vai entender como é que funcionam 0 graus e 90 graus. O que nós vimos na aula passada foi que neste ponto nós temos 30 graus. Neste outro ponto aqui, nós temos 45 graus. E neste ponto, 60
graus. E sabemos também que aqui eu tenho 90 graus. Também sabemos que valores para cosseno são medidos no eixo x e valores para seno são medidos no eixo y. Agora, esse eixo verde aqui nos dá o valor da tangente, que agora nós vamos completar essa tabela. Então, já sabemos que, estando o seno na primeira linha, eu posso fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo dividido por 2, e aqui embaixo também, e todo mundo debaixo da raiz. Veja que eu não coloquei 1 debaixo da raiz, porque a raiz de 1 é 1. Vamos lá. Quem seria, então, o seno de 90 graus? Como o seno é medido aqui, veja, o seno de 90 graus é mais 1. Então, o seno de 90 graus é mais 1. Enquanto que o cosseno de 0 graus é medido aqui. Também é mais 1. O que seria o seno de 0 graus? Bom, 0 graus sabemos que está aqui. Ora, a projeção desse 0 graus aqui no eixo y é igual a 0. Então, o seno de 0 graus é 0. E o cosseno de 90 graus? 90 graus está aqui. E quando eu projeto esse 90 graus no eixo x, eu tenho 0. Então, a medida do cosseno de 90 graus é igual a 0. Agora, vamos ver a tangente. Já vimos que a tangente é a medida nesse eixo verde. Qual seria a tangente de 45 graus? 45 graus sabemos que está aqui. A tangente de 45 graus é igual a 1. Veja que essa medida aqui começa no 0 e vai até 1. Então, essa medida aqui é a tangente de 45 graus. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então, sabemos que a tangente de 45 graus é igual a 1. Bom, a tangente de 0 graus, você projetando o ângulo de 0 graus aqui, vamos encontrar como medida o número 0. A tangente de 90 graus não existe. Veja que nunca 90 graus vai cruzar nesta reta verde. Logo, não existe. Bom, 30 graus está aqui, então a medida da tangente de 30 graus será igual a raiz de 3 sobre 3. Lembrando que raiz de 3 é igual a 1,7, que eu vou dividir por 3 e vou encontrar algo próximo de 0,5. Veja que aqui é um pouco mais que a metade. Na verdade, aqui seria 0,56 ou 0,6. Veja que é um pouco mais da metade. Então, a tangente de 30 graus será igual a raiz de 3 sobre 3. E, por último, a tangente de 60 graus, veja que é maior do que 1. Então, essa tangente é fácil guardar, porque a única que é maior do que 1 é raiz de 3, que é igual a 1,7. Veja que é 1, chega a quase 2, mas não chega no 2. Então, você tem aqui os valores para seno, cosseno e tangente. E quando você tiver valores diferentes desses valores notáveis? Vejam bem, na aula que vem, nós vamos ver arcos congruentes a esses arcos de 0, 30, 45, 60 e 90. Aí a única coisa que irá mudar serão os sinais, positivo ou negativos.
ok? Quando você tiver valores diferentes desses 0, 30, 45, 60 e 90 e seus congruentes, então valores de seno, cosseno e tangente serão dados para vocês nos problemas. Então, o que você precisa guardar são esses 0, 30, 45, 60 e 90 graus. E os seus congruentes, que você vai ver na aula que vem, que não são difíceis de serem guardados. Vamos lá, pessoal, um pequeno problema para estarmos resolvendo. Em 40 minutos, um ciclista percorreu 25 oitavos de volta em uma pista circular de raio R e, em seguida, parou para descansar. Veja, a letra A. 25 oitavos de uma volta, ou de 360 graus, ou 25 oitavos vezes 360 graus. Perceba que 360 pode ser dividido por 8, então teremos 25 vezes 45. E o resultado aqui será igual a 1.125 graus. Então, respondendo à pergunta A, que arco representa todo o trajeto percorrido? Um arco de 1.125 graus. Na letra B, temos a seguinte pergunta: qual é o ângulo menor do arco de extremidades no ponto de partida e no ponto em que o ciclista parou? Bom, veja bem, você já sabe que na circunferência começamos a contar deste ponto aqui. Então, quero saber quantas voltas foram dadas e onde parou, ou seja, quero o arco côngruo. Então, veja bem, eu sei que é 1.125 graus dividido por 360. Já fizemos isso. Então, eu terei aqui 3 vezes 360, 1.080. E aí, 5 tira nada, 5. Aqui eu empresto, 12 tira 8, 4. E aqui vai dar 0, 0. Ou seja, 45 graus. O que é isso? 3 voltas mais 45 graus. Então, eu dei 3 voltas, 1, 2, 3, e parei no 45 graus. Então, qual é o ângulo menor do arco de extremidades? No ponto de partida, aqui, e no ponto em que o ciclista parou, aqui. 3 voltas mais 45 graus, ok? Letra C. Determine o seno e o cosseno do ângulo de 45 graus, ou seja, do ângulo obtido no item B. Já sabemos na tabelinha de notáveis que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, bem como o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Essa foi fácil, só olhar na tabela. E na letra D, quantas voltas a mais ele deve percorrer nesta pista para que o arco descrito em todo o percurso seja igual a 2.565? Então, eu tenho que pegar 2.565, tenho que tirar 1.125 graus, e aqui eu faço a conta. 5 tira 5, nada. 6 tira 2, 4. 5 tira 1, 4. E 2 tira 1, 1. Então, eu tenho como diferença entre 1.125 e 2.565, 1.440 graus. E isso corresponde a quantas voltas? Aí eu tenho que dividir pelo total de graus da circunferência. Então, veja bem, 4 vezes nada, nada. 4 vezes 6, 24, vão 2. 3 vezes 4, 12. E 2, 14. Então, veja bem, 4 voltas é a resposta da letra D. Na prática, eu acrescentei a 1.125 graus mais 1.440 graus, que, como vimos, corresponde a 4 voltas.
Muito bem, pessoal, é o que tínhamos para hoje. Esteja conosco presente na aula 5 para que possamos construir o ciclo trigonométrico completo com seno, cosseno e tangente. Grande abraço a todos e até lá!